Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês por estar assistindo os meus vídeos, tá? Pedir para vocês uma força, tá? Para você se inscrever aí no canal, se você já não é inscrito, né? E agradecer porque, graças a Deus, o pessoal tem interagido bastante, tem comentado bastante. Não é todo mundo tem um problema, né? Como eu tive o meu de depressão, então outras pessoas também têm problemas com depressão, fazem tratamento psiquiátrico e etc. Então eu vim para dar continuidade naquele vídeo que eu parei em 2005. Em 2005, gente, houve uma necessidade muito grande. Já tinha meus 3 filhos, né? Tinha 2 menores, tinha a mais velha, que estava com 4 aninhos, 5, não, 6 aninhos mais ou menos, por volta dos 6 aninhos. E aí havia necessidade de trabalhar fora, para ter um salário fixo, uma renda que ajudasse dentro de casa. Eu fui trabalhar num laboratório, né? E nesse laboratório, o que aconteceu? Foi despertando de novo vontade de fazer unha. Por quê? Porque entrava às 7 da manhã, saía às 7h30 da noite, e as meninas do laboratório, elas sentiam muita necessidade de fazer a unha. E aí, como eu tinha 3 horas de almoço para compensar esse horário louco, né, que a gente fazia, era 3 horas de almoço. E aí, o que eu fazia, gente? Eu pegava minha maletinha, levava as meninas, isso é manicure e tudo, né? Eu faço unha e tal, mas dava para fazer, gente, às vezes 2 pés e mão nesse horário. Então eu sempre marcava 2 pés e mão. Era quarta, quinta, sexta, direto, né? E comecei a fazer a unha das meninas e graças a Deus me ajudou muito, viu, gente? Aí quando foi, eu tava mais ou menos um ano já quase lá, me despertou a vontade de voltar, né? Eu tive uns problemas aí em casa, né, na época, e aí eu falei, puxa, pelo menos eu trabalho em casa, né, e ainda cuido dos meus filhos, porque se você trabalha em casa, dá pra você toda hora correr e dar uma olhadinha neles e tal. Pois bem, aí eu saí desse laboratório e já montei assim um quadradinho na frente de casa e comecei a atender, gente, comecei a atender unha, mas aquele sonhozinho do cabelo também, né? Foi quando eu procurei Embeleze, procurei na época o curso que na minha cidade tinha, né, o melhor curso que estava tendo no momento era o da Embeleze. E eu fui, gente, aproveitei que eu tinha um seguro-desemprego, que eu pedi para eles fazerem acerto, eles fizeram, eles gostavam muito de mim lá. Eles não queriam nem que eu saísse, mas, né, aí eles fizeram acerto para mim, tudo. E aí eu comecei, que acho que eu tinha 6 parcelas na época, seguro-desemprego. Falei, 6 parcelas, dá pra me dar um arranque. Com as unhas eu pago o restante do curso e compro o material, porque o material é caro, né, gente? Material de início, pra quem não tem nada, é maquininha de corte, é cabeça para modelo, é máquina de acabamento. Então, assim, eu gastei, para começar esse curso, eu gastei bastante, né? E fora as parcelas, você tinha que pagar parcela por mês. Mas, gente, graças a Deus, eu fiz um ano de curso, acabei ele em 2006 para 2007. E aí, só que aí eu comecei a fazer os dois, né? Nesse quadradinho eu comecei a fazer unha e cabelo. Aí era aquela correria e muitas das vezes trabalhava das 6 horas da manhã até meia-noite, as crianças, né? A vida não era fácil, mas graças a Deus eu conseguia ter o meu salário, né? Trabalhando em casa e cuidar dos meus filhos, porque eram 3, né? Eu tenho um menino e 2 meninas. Então, mas eu conseguia, né, tá ali de olho neles e ganhar meu dinheiro. E foi tomando uma proporção, gente, de unha muito grande. O pessoal gostava muito da minha unha. E aí, o que aconteceu? Que eu vou falar para vocês. A unha, né, ajudou muito. Aliás, o cabelo ajudou muito.
mas você não tem mais tempo para fazer a unha, né? Assim, se você pegar muito cliente para cabelo, você acaba perdendo as clientes de unha. Então, o que eu fiz na época? Eu tentei arrumar uma pessoa, né, para fazer unha, para me ajudar, né? Mas olha, não deu certo, porque as clientes, elas acostumam com o seu trabalho. E aí elas reclamam, não tirou direito, não pintou direito. E aí eu não consegui, fiquei fazendo os dois, gente, fazia cabelo, fazia a unha, eu ia encaixando, minha mais velha foi crescendo, aí eu falava pra ela, filha, tira o esmalte da fulana, ajuda a mamãe, né, porque não tinha quem me ajudasse. E graças a Deus ganhava muito bem trabalhando assim, com o salão, né, foi uma fase muito boa financeira, mas a gente não tinha tempo para nada. Muitas das vezes eu não almoçava, a cliente esperando, eu ia lá, dava 2, 3 garfadas na comida, voltava a trabalhar. E não era fácil, viu, gente? Mas, graças a Deus, venci, criei meus 3 filhos com essas 2 lindas profissões, porque são profissões lindas. Você trabalha com embelezamento das pessoas e isso vem de dentro para fora, né? As pessoas, elas se transformam por fora e ficam bem por dentro. Você trabalha diretamente com as pessoas, né? E isso muitas das vezes eu dava conselho, só que aí você vira, né? Você vira psiquiatra, psicólogo, porque todo mundo senta na sua cadeira para fazer unha e vai começar a contar da vida e você tem que dar conselho, enfim, mas eu gostava muito do que eu fazia, sempre gostei, né? Por volta de 2009, 2010, me acometeu uma coisa, gente, que eu nem imaginava. Eu até falava, brincava, às vezes as pessoas falavam assim, não sei o que, tô com depressão, não sei o que, tô com depressão. Eu falava, gente, se eu pegar uma depressão, o que eu vou fazer da vida? Porque era cliente marcado das 6 da manhã, às 10, 8 horas da noite. Eu falava assim, eu não vivo, porque eu vivo hoje única e exclusivamente do salão. Eu e meus filhos, né, minha família, enfim. Mas eu fiquei ruim, gente. Eu não sei se é porque eu falei isso, mas eu sei que eu caí de depressão, foi uma depressão muito feia. Eu ia dormir assim, eu olhava para cima, no meu sonho, tá? Eu ia pegando um sono, olhava para cima e eu achava que eu tava caindo num buraco. Ou então eu ia pegando um sono, olhava para baixo, meu corpo tava lá na cama. Eu acordava desesperada. Eu não desejo para ninguém o que eu passei. Eu tinha desmaio, crise de desmaio, eu tinha tudo. Só graças a Deus, gente, eu não tive vontade de tirar minha própria vida. Porque muita gente chega nesse ponto e fala, não, vou tirar minha vida. Talvez os meus filhos deram força, a vida que eu levava, as minhas clientes, né? Enfim, com a graça de Deus, eu não tive esse pensamento, porque se eu tivesse, acho que eu teria feito, porque eu cheguei num quadro muito difícil de depressão. Para vocês terem uma ideia, eu entrava dentro do quarto, eu fechava a porta, meus filhos ficavam ali, a mais velha já era mais mocinha, né? Eu falava, filha, a mãe não tá para ninguém, a mãe não quer falar com ninguém, não quero ver ninguém. Olha, só Deus sabe o que é não posso falar bendita, mas a depressão em si. Quarto fechado, janela fechada, cortina fechada. Aí meus filhos começavam a brigar, eu saía lá, olha gente, para. Aquilo são menorzinho, vai fazendo bagunça na casa, vai jogando as coisas. Eu só chutava, tirava do meio do caminho e ia no fogão para fazer uma comida. Eu ia pro fogão fazer uma comida, mas eu fazia aquela comida, eu voltava correndo e por eu tinha muita cliente, meu telefone tocava. Chegou um dia, gente, de eu jogar ele longe, assim, eu joguei ele longe e eu não sei nem como não quebrou, que era aqueles mais compridinhos. Eu falei, gente, eu não quero, eu não consigo atender cliente, eu não consigo, eu queria estar bem, as pessoas têm ver a gente bem, e eu não consigo, do jeito que eu tô, eu não consigo nem atender, nem abrir a porta ali do salão da frente para atender, né?
É uma coisa assim, gente, inexplicável. Eu não sei da onde vem isso. Muitos falam que é doença da carne, outros falam que é doença espiritual. Eu sei que eu cheguei no ápice, assim, da doença. E foi indo, fui melhorando, mas demorou, e eu associei o problema que eu tinha para definir, que o vídeo vai ficar meio comprido, gente, para definir o problema que eu tinha, eu associei com o meu trabalho. Então, eu fiquei por mais 1 ano e meio, assim, atendi em casa, aquelas pessoas que dava para mim atender, sabe? Que era mais prazeroso, era muito chegado, mas eu já não consegui mais ter aquela habilidade de atender como eu tinha o dia todo, parecia uma máquina de trabalhar. E eu tô aqui para dizer para vocês, gente, mais uma vez, que eu amo a minha profissão, tá? Eu amo fazer o que eu faço, mas há circunstâncias na vida que fazem a gente parar, né? E a depressão foi uma delas, né? No caso, tem gente que não precisa ter a depressão, como eu disse no vídeo anterior, ela desiste por frustração, medo, né? Mas não desista dos sonhos. Eu desisti, mas eu vou contar em outro vídeo, que nem eu falei, eu vou fazer uma série de vídeos, tá, pessoal? Porque senão fica tudo muito longo, né? Mas eu não desisti. E eu tô mais uma vez voltando aqui e para falar para vocês, não desista dos seus sonhos. E se você tem um problema, se você tem depressão, se você procura ajuda, porque na época eu não aceitava, eu não procurava ajuda, eu fui me afundando, entendeu? E é isso, tá bom? Hoje eu tô falando mais um pouquinho de mim, espero que vocês gostem. Se inscreve no canal, que vai ajudar bastante eu, né? E outras pessoas, porque esse vídeo ele começa a ter visualização e o pessoal se inscrever, vai indo para outras pessoas, né? Que precisa dessa palavra, que precisa saber que ela não é a única, porque eu pensava assim, gente, eu pensava, acho que eu sou a única que tô jogando a minha profissão no lixo, tô jogando minhas clientes no lixo, mas não é porque você quer, é porque você não tá bem. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu retorno a falar mais um pouquinho. Beijo, fica com Deus.